E aí galera, tudo certo? Eu sou o Rafael e nesse vídeo a gente vai resolver uma questão do Enem PPL 2019. Olha lá. A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado um do outro, então não havia, vamos dizer, comunicação de seres vivos, transporte e migração de seres vivos entre esses núcleos. Isso que é um ponto importante de ficar claro aqui. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é qual? Qual seria esse processo, né? Então lembra lá, pessoal, quando a gente tem uma população inicial, e essa população inicial sofre a formação de uma barreira geográfica e isso pode gerar com esse isolamento geográfico a formação de novas espécies, a gente chama isso de especiação alopátrica, tá bom? É o nomezinho que a gente dá, especiação alopátrica, por causa da separação geográfica que gera aí novas espécies. Então, como respostinha para a gente fica sendo aqui, ó, evolução alopátrica, que no processo evolutivo aqui causou a formação de novas espécies. Deixa eu só justificar aqui algumas outras alternativas para melhorar essa resolução. Anagênese, por que não seria a anagênese, tá? A anagênese seria um processo de especiação, onde a gente tem uma espécie ancestral que vai sofrendo modificações ao longo do tempo e ela se torna uma nova espécie, tá bom? Sem gerar ramificações, gerar grupos antigos e recentes, tá? Um processo de transformação de uma espécie em outra ao longo do tempo, que não é isso que está sendo descrito nesse texto. Ele está falando sobre as formações de diferentes grupos, não está focando na história de uma espécie somente, tá? Coevolução seria quando dois grupos evoluem juntos, tá bom? Então, quando plantas modificam estruturas de flores ao longo do processo evolutivo, e alguns insetos acabam se modificando e conseguindo continuar a polinização desse grupo, se adaptando a esse grupo de plantas, por exemplo. Então, são grupos que evoluem junto, como se parecesse que um foi feito para o outro, algo nesse sentido, tá? Evolução simpátrica é aquela formação de espécies sem o isolamento geográfico, que não é exatamente o que está sendo descrito aqui, fala sobre isolamento de núcleos, então fala de um isolamento geográfico. E convergência adaptativa seria quando a gente tem grupos de espécies diferentes que acabam tendo estruturas similares ao longo da sua evolução, como no caso de mamíferos aquáticos e peixes, golfinhos e tubarões têm o corpo parecido por causa de convergência evolutiva, tá? Que também não entra nesse contexto, então fiquem muito atentos nessa parte da interpretação das questões do Enem, porque muitas vezes tem alguns conceitos que estão corretos, só não estão vinculados à interpretação da questão. Beleza? Essa foi mais uma resolução, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!